E aí galera, aqui é o David. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos muito sagrados para as religiões cristãs, que narram histórias sobre o motivo da existência do ser humano no planeta Terra. A Bíblia está configurada como uma série de livros escritos por cerca de 40 diferentes homens, em um período aí de 1600 anos, e tem diferentes interpretações quanto ao número oficial de livros, dependendo da vertente religiosa do cristianismo. Mesmo com 64, 73 e 78 livros considerados oficiais pelas igrejas protestantes, católicas e também ortodoxas, nenhuma Bíblia apresenta um livro de Enoque. E qual o motivo disso? Bom, se você está curioso para saber o que o livro de Enoque fala e o motivo dele ter sido banido, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o livro de Enoque que foi banido da Bíblia e que conta a verdadeira história da humanidade. Como já foi dito, as histórias presentes na Bíblia foram escritas por diferentes pessoas, sendo que algumas delas descreviam o que viviam ou o que era passado de geração em geração, sendo que seus escritores foram responsáveis por uma ou mais histórias, dependendo de escritor para escritor. O livro de Enoque é um livro que conta sobre a história de Enoque, que apareceu diversas vezes ao longo dos livros presentes na Bíblia. O livro de Gênesis, o primeiro livro bíblico, nos conta que Enoque é filho de Jared e pai de Matusalém, sendo assim o bisavô de Noé, aquele que teria feito uma aliança com Deus e construído uma arca para abrigar um casal de animais de cada espécie existente no mundo, além também de sua família e mantimentos. No seguinte trecho do livro de Gênesis temos uma citação sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus. Depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Gênesis capítulo 5, versículo 26 e 27. Bom, mesmo que a expressão arrebatamento não seja utilizada nenhuma vez na Bíblia, ela é um nome que foi dado para a ocasião em que Jesus Cristo vai descer do céu para buscar aqueles que o amavam sobretudo nesta terra, e têm sido seus discípulos fiéis. Já de acordo com a tradução escrita hebraica, conhecido como Tanakh, a Bíblia hebraica, relatada em Gênesis, capítulo 5, versos 22 ao 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na carta fosse poupado da ira do dilúvio. Está escrito: "E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou." Existem dois aspectos no relato de Enoque focado nesses versículos que não foram enfocados em outras gerações. As indicações do texto de que ele andou com Deus e o fato que supostamente ele não teria morrido, pois Deus para si o tomou. Esses relatos foram a origem de muitas fábulas e também de Midrashim, que são estudos rabínicos mais aprofundados, de sábios judeus ao longo dos séculos. E pessoal, muito interessante que muitos deles se incomodaram pelo fato de que Enoque só teria vivido 365 anos, que seria uma curta duração de vida para sua época, de acordo com o livro de Gênesis. De acordo com o cristianismo, o fato de ter sido arrebatado deu origem a uma tradição muito forte ao longo da história de Israel, inclusive no tempo de Cristo. Essa tradição detinha que Enoque foi o primeiro homem sábio que teria iniciado a arte da escrita e que também teria recebido revelações celestes pertinentes em relação aos segredos do universo. Acreditava-se que ele tinha grande sabedoria científica e que adquiriu graças às suas viagens aos céus, guiado por anjos. Graças a esse contexto, nasceram alguns escritos que levam seu nome. Eles usam esse personagem famoso, mas dividem a opinião de muitas pessoas que não conseguem chegar a um consenso quanto à escrita ou não do livro de Enoque pela figura que leva o mesmo nome. O mais popular é Enoque Etíope, ou o primeiro Enoque, uma das maiores obras literárias pouco antes de Cristo, e é chamado de etiópico porque foi conservado nessa língua. Este grande livro, na verdade, é composto por outros 5 livros menores, que são esses: Livro dos Vigilantes, Livro dos Luminares Celestes, Livro das Parábolas, Livro das Visões e Apocalipse das Semanas. Cada um dos 5 livros menores apresenta uma história distinta, mas sua composição conjunta pode ser datada por volta do século II a.C., sendo assim o livro mais antigo atribuído a esta personalidade tão controversa. Interessante falar que existem também outras obras atribuídas a esse personagem, mas são da época cristã, como o terceiro Enoque ou Enoque hebraico.
Existe ainda o segundo Enoque, conhecido como Enoque eslavo. Mas queremos saber, por que estes livros foram banidos da Bíblia? Pessoal, na verdade não se trata apenas de uma exclusão, mas de uma não inclusão. Mesmo que fossem muito populares, esses livros sobre Enoque nunca fizeram parte da lista oficial da Bíblia, chamado de cânon bíblico, e determinada há séculos atrás. O principal critério para incluir um livro nesta lista de livros que são escolhidos é o juízo que tal livro teria sido inspirado por Deus. Embora os cânones bíblicos sejam diferentes, todos se baseiam neste mesmo fundamento. A tradição acabou julgando que o livro de Enoque não é um livro inspirado por Deus, e por isso não foi incluído na Bíblia. Ele não foi tirado da Bíblia, mas também não foi incluído. Não há nenhuma dúvida de que Enoque é um dos personagens mais peculiares e misteriosos de toda a Bíblia. Mas além dos livros dele, há diversos outros que não foram incluídos na Bíblia pelos mesmos motivos do livro de Enoque. Desde que a Bíblia começou a se tornar um livro mais conhecido e vendido no mundo, muitas das histórias ali escritas começaram a ser questionadas, pois além de datarem tempos remotos, algumas parecem até mesmo fantasiosas. Talvez uma das histórias mais conhecidas seja a da Arca de Noé, que teria sido construída a mando de Deus para abrigar apenas o casal de cada espécie do planeta, para que não fossem perdidos com o dilúvio mandado por Deus para purificar a essência do ser humano em nosso planeta Terra. O Monte Ararat, situado entre a fronteira da Turquia e do Irã, foi ligado à Arca de Noé em diversos manuscritos bíblicos. No entanto, estudos sobre a formação montanhosa foram feitos e apontam para uma forte ligação entre o monte e a arca. A primeira vez que alguém suspeitou que algo de errado existia com o monte foi lá no ano de 1960, quando as primeiras imagens da área foram feitas. E um capitão do exército turco suspeitou de uma incomum estrutura lá daquela região. A história acabou que foi publicada em um jornal local e acabou se espalhando, chamando a atenção do público e também de um pesquisador estadunidense. O capitão e o pesquisador então foram ao local com a esperança de encontrar algo na superfície que lhes remetesse à arca. Mas para a quebra de suas expectativas, não encontraram nada. Após isso, eles fizeram algumas escavações naquela área, mas não conseguiram encontrar nada conclusivo. E então, acabaram anunciando de que tudo não se passava de apenas uma formação natural. 17 anos depois desses eventos, uma outra expedição foi lançada, dessa vez a cargo de Ron White, que com as permissões oficiais conduziu uma investigação mais aprofundada, que se estendeu por vários anos. Ele e seus colegas utilizaram de equipamentos detectores de metais, radares de superfície e também de análises químicas, que tiveram resultados expressivos e inegáveis. A primeira fase de análise dos objetos encontrados consistiu em tirar as suas medidas, fazendo assim com que se percebesse que ele possuía um formato muito parecido com o do casco de um navio. Outra de suas partes foi comparada com a possível proa de uma embarcação, já que esta estava apontando para baixo. A polpa também foi localizada, e a distância entre ela e a proa foi calculada em cerca de 130 metros, que corresponde a exatamente a 300 côvados, uma unidade de medida muito utilizada por diversos povos antigos, que se dá pela distância média do cotovelo e o dedo médio de um homem, e bate exatamente com o que está escrito lá na Bíblia. Na Bíblia é mencionado que a Arca de Noé teria sido construída em madeira, que os pesquisadores teriam encontrado petrificada em meio a alguns traços da madeira ainda original, que teria ficado dessa forma devido à ação do tempo ao longo dos séculos. Os geólogos calcularam que o imenso objeto teria sido originalmente localizado a 300 metros acima do ponto onde foi encontrado, mas que com o tempo e com as chuvas acabou se transformando em lama, que consequentemente fez com que a embarcação fosse se aprofundando mais e mais. E pessoal, os relatos bíblicos que contam sobre a Arca de Noé a descrevem como uma embarcação de 6 níveis, com uma forma assumida de arca. Varreduras realizadas na área do Monte Ararat mostraram que uma parte parece ser o centro de uma embarcação e apresentam uma grande protuberância, que os especialistas acreditam ser um entulho do desmoronamento destes 6 níveis. Mesmo que muita gente acredite fielmente que a Arca de Noé tenha sido feita se baseando no formato retangular, este só estaria presente nos decks superiores, pois teoricamente falando, a arca não teria como, com todo o seu tamanho, permanecer estável lá na água, além de sobreviver às tremendas ondas que teriam varrido todo o nosso planeta lá naquela época.
Com o auxílio de uma pequena broca, os pesquisadores foram aí capazes de descobrirem diversos itens muito interessantes que estariam no interior da arca, como é o caso de pequenos pedaços de esterco de animal que acabou sendo petrificado e também um pedaço de pelo de gato. Talvez mais significativa que a própria descoberta da arca em si seja um pedaço de madeira também petrificado, que a uma primeira vista parecia ser uma viga, mas que após uma série de análises se mostrou ser 3 peças de pranchas que foram laminadas com algum tipo de cola orgânica, que se assemelha muito com a tecnologia utilizada na indústria madeireira de hoje em dia, principalmente quando tratamos de madeira compensada. Isso sugere que o conhecimento em construção tido por quem construiu a arca foi muito maior do que pensávamos por muito tempo. E talvez o mundo antigo tenha sido bem mais desenvolvido do que como acreditamos. Também na área, perto da arca, foram encontrados diversas pedras com buracos no meio, que os pesquisadores acreditam terem sido usados como uma espécie de âncora. As enormes âncoras teriam sido suspensas na quilha do navio, pois segundo registros históricos, este teria sido um método muito utilizado entre os antigos marinheiros, para garantir que a proa sempre estivesse voltada para as ondas que se aproximavam. Depois que estas evidências foram encontradas, os pesquisadores começaram então a estudar a região em volta do Monte Ararat e descobriram centenas de antigas fundações, que sugerem que possa ter sido a primeira cidade a ser estabelecida depois do dilúvio, assim como descrito na Bíblia. As equipes arqueológicas encontraram diversas tumbas e ruínas com costelas não humanas, que sugerem que além de vida humana, a vida animal também possa ter começado a ressurgir novamente aqui também. Mesmo com tanto tempo depois de ter sido descoberta, a Arca de Noé ainda continua sendo ignorada pela mídia e não comentada pela maioria dos pesquisadores. Não existe um motivo claro que possa explicar por que isto poderia acontecer. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pois é muito importante, porque se você não deixar o like, pessoal, o YouTube vai entender que você não quer mais receber os vídeos e não vai te mandar as notificações. Então bora lá, já deixa o like nesse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.